O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 22 de novembro. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês e agradecendo a generosa audiência, o carinho e sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Bem, quem vem acompanhando os últimos 2 meses sabe que eu tenho falado aqui muito já em eleições de 2020. Eu sei que se você andar nas ruas, conversar com as pessoas, a eleição ainda parece uma coisa muito distante, as pessoas não estão muito ligadas nela. Mas se você conversar com os chamados agentes políticos, é fácil verificar que já está em ebulição. São conversinhas de pé de ouvido aqui, um cafezinho ali, desculpa, uma reunião lá, pesquisas sendo feitas, enfim. O clima eleitoral já agita o meio político, né? E considerando que o Pensando ao longo dos seus mais de 17 anos sempre se manteve muito antenado em relação ao clima eleitoral, principalmente quando diz respeito às eleições municipais, cada vez mais eu venho conversando com os nossos agentes políticos. E eu costumo usar um termo aqui, principalmente quando eu converso com esses agentes políticos que já exerceram um cargo eletivo, por exemplo, um vereador, é que eu costumo chamar por onde anda, né? Para saber o que eles andam fazendo, né? E mais uma vez eu trago hoje um convidado que se enquadra no perfil. Ele já foi vereador, hoje está no meio publicitário, está trabalhando em publicidade para valer, mas acredito que aquela, né, quando é mordido pela política, dificilmente deixam de atuar, né? E é com ele que nós vamos conversar essa noite. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, o tema do programa é mais uma vez o Pensando vai na base do por onde anda. Mas antes, aqueles recados primeiro. Começo falando dos aniversariantes. Nós temos uma série de aniversariantes ilustres burguenses aniversariando por esses dias. E começa hoje. Hoje é data festiva, dia 22, para o meu querido amigo Mário José Bastos Jorge, o Marinho da Campesina. É um grande nome da nossa cultura e atual secretário de Cultura da Prefeitura. Um abração para o Marinho, que Deus ilumine seus caminhos, tá, Marinho? Hoje também é data festiva para o vereador Naim Pedro. Gente boa, um abração para o Naim Pedro, tudo de bom para você. Tá certo, Naim? No dia 25, quem estará comemorando mais uma data festiva será a Janeirão, um grande nome da nossa cultura e da educação. Parabéns a Janeirão pelo aniversário, segunda-feira, dia 25. Na quarta, dia 27, será a vez da Adriana Ventura, diretora do A Voz da Serra, comemorar mais uma data festiva. Parabéns aí a Adriana pela data festiva. E ainda no dia 27 será a vez da ex-prefeita Saudade Braga comemorar o seu aniversário. Um abração para a doutora Saudade. Enfim, a todos os aniversariantes, muita luz nos caminhos de todos. Vamos agora falar de oportunidade. Essa eu já venho falando há vários meses, continuo dizendo, é uma oportunidade mesmo. Para quem não conseguiu terminar o ensino fundamental, ou mesmo nem iniciou, a oportunidade vem do Colégio Municipal Rui Barbosa, Educação de Jovens e Adultos. É importante, cada vez mais, as pessoas se perguntam até onde a tecnologia vai. A tecnologia, ela cada vez mais vai exigir preparo das pessoas. Quem não estiver preparado nesse mundo tecnológico vai ter muita dificuldade. Então tem que estudar mesmo. E o EJA é uma porta, e nunca é tarde para estudar, não é? Vamos agora para as utilidades públicas. Eu começo falando da APAE. Está na telinha os dados da APAE. É importante que ajudemos a APAE para que a APAE continue a ajudar a Nova Friburgo, não é? São mais centenas de famílias ajudadas pela APAE. Os dados estão aí. Vamos ajudar a APAE. Fala agora de um outro número. Esse é o número de telefone, que é o 2523-4590. É o disco de denúncia da Polícia Militar. Nós queremos segurança e temos que fazer a nossa parte. Uma das formas de fazer a nossa parte é usando esse disco de denúncia. É seguro e você pode
evitar o crime ou ajudar a desvendar um crime, não é? Então está aí na telinha 25234590, carrega no seu celular, na sua agenda em casa, é importante ter esse número à mão. Um outro número que eu deixei de dar, e eu sempre falo, é discriminação pública. Por que eu deixei de dar esse número? Porque um governo está chegando ao terceiro ano, já chegando a 75% do mandato, não consegue resolver o problema da iluminação pública, ter equipes realmente que façam esse serviço. É lamentável, porque nós pagamos caro, nós pagamos uma contribuição de iluminação pública, temos que pagar porque ela vem junto com a conta de energia elétrica, não tem jeito, e o governo enrola a gente, não dá o serviço. Infelizmente, essa é uma das marcas que Renato Bravo vai deixar. Durante, pelo menos até agora, ele não fez. E se fizer agora, já não vai fazer muita vantagem mais. Mas até agora ele não deu porque ele cobra por isso. Ah, tá bom, nós pagamos todos os impostos, mas esse não, esse tem um dinheiro que é específico para isso. E como é que um governo não tem competência para fazer um serviço desse? Né? É aquilo que eu falo, né? Um governo cara de paisagem, né? O outro número que eu passei também a deixar de fornecer é o da Secretaria de Mobilidade e Desordem Urbana, que não dá para chamar de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu chamo aqui de Secretaria Dorminhoca, porque ela vive dormindo, né? De vez em quando dá os lampejos, acorda, faz até um ou outro acerto, mas na maioria das vezes faz bobagem mesmo, e não dá para dar um telefone da Secretaria Dorminhoca. É impressionante como o prefeito troca de secretário, troca de diretor, e esse que vive dormindo é imbatível, né? Enfim, até quando vai? Será que vai até o final? Acho que vai. Agora vamos falar de gente que trabalha. Creche Berçário São José lá em Conselheiro. Está aí os dados na telinha. É importante que nós ajudemos a creche vem passando por dificuldade. E uma das responsáveis pela dificuldade da creche, não só da creche, mas de outras entidades assistenciais de Nova Friburgo, é a falta de compromisso da Prefeitura em passar os repasses, que são leis, nas datas corretas, né? Então, ela está tendo dificuldade, mas você pode também ajudar, além da conta corrente, se quiser, material de limpeza, veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão. E a creche está fazendo uma campanha que eu chamei aqui, Faça uma Criança Feliz nesse Natal. O que é? São mais de 100 mães que têm filhos na creche. E a grande maioria das mães, a grande maioria mesmo, são pessoas que trabalham fora, ganham um pouco e não tem condição muitas vezes de dar um presente ao seu filho que está lá na creche. Então a creche faz uma campanha de doação, né? A pessoa vai na creche ou entra em contato com a creche, escolhe um aluno e dá um presente para esse aluno. Pode ser brinquedo, roupa, calçado, enfim, qualquer coisa. Esse presente tem que ser entregue na creche até o próximo dia 5, porque eles vão organizar uma festa de encerramento logo depois para fazer a entrega. Eu entrei em contato com a diretora Ellen Grace essa semana, ela disse para mim que a procura tem sido pequena, então as pessoas têm que chegar mais junto. O que eu falo, uma coisa que me chama a atenção, é que a creche está em Conselheiro Paulino, tem muitos empresários que se beneficiam da creche, porque as mulheres trabalham em suas empresas, porque deixam os filhos lá, e nessa hora não chegam junto. No mínimo são empresários míopes, né? Então você que mora em Conselheiro Paulino, que não é míope, né? E que tem um coração do bem, vai lá, ajuda a creche, vamos ajudar a presentear essas crianças, tá bom? Os presentes podem ser entregues lá onde também pode ser entregue os produtos de limpeza, né? Que é na sede da creche, que é na rua José Ernesto Knust, número 53, em Conselheiro Paulino, pertinho do posto de saúde, tá bom? Vamos agora para os meus mantras. O primeiro é a Praça Céu. Essa Praça Céu, já vem falando dela há vários meses, fica ali na Via Expressa, a obra começou em 2012 e não acaba de jeito nenhum. O prefeito Renato Bravo, prefeito, eu vou colocar no ar aquele vídeo que você prometeu em julho que ia terminar a creche, tá? Eu vou colocar já. Talvez já na próxima semana ele vai começar a aparecer. É um vídeo onde o prefeito promete terminar a creche. Eu sei que já foi licitado, já uma empresa foi selecionada, foi criada uma comissão de acompanhamento, mas o serviço não começa. Será que vamos esperar chegar perto das eleições para inaugurar?
como é o boato que se tem em relação lá à Praça Getúlio Vargas, lá a rodoviária, naquela verdadeira obra de igreja, já era para ter terminado, não termina? Ou será que é tudo para esperar a eleição? Tomara que não, né? Então essa Praça Sé eu vou continuar falando aqui para ver se sai. Bem, outro assunto que eu quero falar com vocês, esse eu sabia que se eu começasse a falar, ia aparecer um caso atrás do outro. Eu, nos últimos 3 programas, falei sobre o suplício que 2 idosas estão passando para receber atendimento ambulatorial em Nova Friburgo. Até agora, nenhuma delas conseguiu ser atendida. E eu já disse por quê. As respostas que dão essas idosas são as mais estapafúrdias possível, até covardes, é o que se diz a ela. Mas essa semana eu vou começar com outro suplício. Esse suplício me foi relatado por um conhecido. O das idosas eu ainda vou voltar, porque elas não resolveram o problema. Mas hoje eu vou começar a falar de um suplício que vem enfrentando um conhecido nome do nosso meio de jornalismo. Ele até autorizou-me a citar o nome dele, mas eu, em respeito a ele, eu prefiro preservá-lo. Ele vem sofrendo há meses. E é uma longa história. Como eu não tenho muito tempo, eu vou ter que contar em capítulos. Hoje eu vou começar com o primeiro capítulo, né? Vamos lá. Desde o início do ano, ele vem enfrentando problemas urológicos e ortopédicos. E, claro, não tem um plano de saúde, não tem dinheiro suficiente para se tratar. Procurou o quê? Posto ambulatorial. No caso dele, por onde ele mora, ele tem que ir no Silvio Henrique Brown, fica ali no Suspiro, né? Ele está procurando simplesmente ser atendido por um urologista ou um ortopedista. Ele precisa dos dois, mas está tentando. Ele precisa mais do ortopedista, que o problema dele é mais sério de ortopedia. Ele falou que inicialmente chegou lá às 6, encontrou uma fila com mais de 80 pessoas, aí começaram a distribuir as filas. Isso ele fala que a informação que ele me deu é que, por exemplo, para esses profissionais, essa especialidade, só se oferece ficha uma vez por mês, que já é um absurdo, né? A pessoa só tem direito de ficar doente para o prefeito Renato Bravo uma vez por mês. Pois ele chegou lá às 6, a primeira vez, aí falou que tinha umas 80 pessoas na frente dele. Quando chegou lá, e distribuiu em poucas fichas, né? E não conseguiu, claro. Aí uma pessoa está na filé, chegar às 6 não dá. Ele falou que na segunda vez ele chegou às 5, aí tinha umas 50 pessoas na frente dele, isso no mês seguinte já, né? Claro. Também não deu. Aí um senhor falou assim, olha, eu estou sabendo que se não chegar aqui na noite anterior, não consegue. Pois é, ele fez esse sacrifício. No terceiro mês ele chegou às 8 da noite do dia que antecedeu a entrega da ficha. Falou que chegou, tinha umas 30 pessoas. Só os 17 primeiros conseguiram. E ele não conseguiu. E ele está nessa luta. Ele não consegue ficha para ortopedista. Ah, sim. Nessa última vez que ele chegou no dia anterior, ele pelo menos conseguiu falar com a simpática atendente, né? São muito simpáticas, mas não resolvem nada, né? Elas não têm culpa, afinal de contas, né? Quem tem culpa disso é o senhor prefeito. Mas será que ele sabe onde fica o Silvio Henrique Brown? Eu já falei, o secretário de saúde é uma pessoa que é muito respeitada na cidade, mas eu acho que ele não sabe a furada que ele entrou. Mas, já que ele aceitou o cargo, ele deve estar passando maus momentos, né? Eu acho que ele não precisava disso, não. Que é uma pessoa muito respeitada na cidade, porque fez por merecer, né? Mas ele sim falou que simplesmente atendendo disse para ele o seguinte, não adianta você voltar mais esse ano aqui, não. Esse profissional, nós só vamos distribuir ficha para ele a partir de fevereiro do ano que vem. A pessoa está desde março tentando, um ano. Aí depois ficam perguntando por que Raul Sertã e a UPA estão lotados. Por isso. Eu comecei a contar a primeira parte hoje. Semana que vem eu conto mais um pouquinho dessa história, né? Esse suplício que passam. Hoje na rua teve uma senhora que me parou para falar. Eu falei aqui sobre uma questão de que você vai no médico, o médico te atende, quando pede o exame, não pode, tem que esperar uma junta decidir se o exame, se tem que fazer o exame ou não. Ela falou que aconteceu a mesma coisa com ela. O médico solicitou uma série de exames, ela volta lá e estão dizendo que tem uma junta analisando se o exame que o médico pediu é para fazer ou não. Eu fico me perguntando, para que tem médico então?
O médico solicita um exame, aí tem uma comissão para analisar se o pedido é válido ou não. Isso é uma falta de respeito com o médico, né? E esse pessoal está brincando de fazer coisa séria, né? Semana que vem eu continuo com essa verdadeira saga, né? Mas vamos ao convidado da noite. Como eu disse, é um político que já passou pela Câmara Municipal. Hoje ele está trabalhando muito no lado publicitário, mas vamos ver se ele tem pretensões em 2020, né? E mesmo que não tenha, como é que ele avalia esse quadro aí? Como eu disse, se nas ruas ele ainda é muito morno, quase não se fala, nos bastidores não vem ocorrendo. Que eu estou falando, hoje eu recebo aqui o Edson Flávio, e aqui eu agradeço a presença e meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Eu quero agradecer, né? Parabenizar por esses mais de 17 anos aí, nesse programa que traz bastante informação e coloca o cidadão a par dos bastidores do que está acontecendo na política, o que está acontecendo na cidade. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, quero agradecer também ao Jacques, mais uma vez, estar aqui comigo, o Marconino lá em cima. Sem eles, a gente não conseguiria colocar o programa no ar. Então, isso aqui é um trabalho de equipe. Se um não funciona, o resto não funciona. Então, agradeço pelo carinho que eles têm com o programa. E o Jacques, o Jacques ainda tem trabalho para fazer depois, não é? Pois é, ele é muito generoso comigo. E o Marconinho também. Marconinho, hoje tem cervejinha? Tem, hoje tem, né? Hã? Tem Flamengo amanhã. Amanhã tem Flamengo, né? Pois é. Hoje a história na rua é essa. Os torcedores do Flamengo, claro, estão muito entusiasmados, com todo o direito. E nós, do outro lado, estamos com os secadores ligados, né? Eu já arranjei um secador industrial, tem uns 50 metros. Mas vamos ver. O Flamengo é um bom time, tem toda a chance de ganhar. Só que do outro lado tem um time também cascudo. Mas eu sou argentino desde criancinha. Mas, claro, quem tem que respeitar a nação rubro-negra por tudo que ela é, né? A gente brinca com os flamenguistas, mas eles realmente, dá gosto que eles fizeram nessa semana com o time. É um outro patamar. Mas o flamenguista não fica aborrecido. Para nós que torcemos para os outros times, secar um pouquinho vocês, não. É isso que dá graça ao futebol, senão fica muito chato. Edson, vamos lá. Você esteve aqui há um ano, esteve no programa. Naquela época nós conversamos que você tinha saído de uma experiência de candidato a deputado estadual, né? E você falou um pouco sobre as suas perspectivas futuras, né? E se passou um ano. Nós já estamos aí chegando no final de 2019 e as eleições de 2020, pelo menos os bastidores, já andam fervendo, né? Você já distante daquela disputa eleitoral, passou um ano. Imagina-se que você pretenda concorrer a um cargo esse ano. A gente vai conversar sobre isso. Aquela eleição deixou alguma marca, marcas que foram relevantes, que pode fazer diferença caso você resolva concorrer a novos cargos políticos? Olha, Modesto, claro que sim. Todas as eleições que a gente pôde participar, todos esses momentos que pôde participar, vão deixando, vão somando. Daí, esta soma é bastante experiência, né? Experiência não só no trato dos bastidores da política, mas também no dia a dia com o cidadão na rua, nas comunidades, junto às pessoas. A gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, apura um pouco melhor a nossa audição. E agora, nesse momento, você, claro, por um processo natural da vida, você está mais amadurecido. E fica bem mais nítido aquilo que você aprendeu durante esse período todo, desde o início da vida, lá como criança, lá na Nova Suíça, até os dias de hoje, por onde nós tivemos que passar, sempre foi um grande aprendizado. Na verdade, a gente não está nessa vida como um mero espectador, vendo a banda passar, né? Não estamos sentados na praça. Nós estamos trabalhando na nossa vida privada, mas observando as coisas que estão acontecendo, não só na cidade, como também no estado, como está acontecendo no Brasil. E a gente tem que agora trazer uma síntese disso tudo e
tentar conversar com o eleitor, tentar conversar com o cidadão a respeito daquilo que a gente pensa, aquilo que já está mais cristalizado na nossa vida, com a experiência adquirida. Então, eu acho que foram todos os processos que eu passei. Claro, o mais interessante não foi a eleição para vereador em 2008, se eu não me engano, mas foi o processo, um dos processos que eu considero mais interessante, foi a eleição para candidatura de deputado estadual federal em 2010. Essa foi mais marcante na minha vida, que foi uma votação realmente muito grande, uma votação muito interessante, mas o tempo passou, eu descobri para quem eu perdi a eleição. Não perdi para mim, não perdi porque o eleitor não votou em mim, mas o tempo passou, mostrou que eu perdi a eleição para corrupção. Perdi a eleição, não deixei de ser eleito naquele período, porque muitos dos que foram eleitos hoje estão presos até no Rio de Janeiro, né? Porque foram pessoas que ganharam eleições acerca do roubo do Estado. O Estado do Rio de Janeiro foi roubado durante muito tempo, e algum desses agentes que roubaram o Estado do Rio de Janeiro tiraram a oportunidade de cidadãos como eu e outros que queriam alcançar um espaço político para fazer alguma coisa e não conseguiam. Por quê? Porque o custo da eleição no Brasil sempre foi muito alto. E as pessoas, para poder ascender, conquistar um espaço, sempre tiveram que dispor de muito dinheiro para fazer uma campanha. Claro que isso não aconteceu comigo em 2007, quando fui candidato. Aliás, no relatório de prestação de contas, eu fui candidato a vereador, o vereador eleito em 2007, que menos recurso teve de campanha, que menos gastou dinheiro de campanha entre todos os que foram eleitos. Então, isso mostra um pouco de que o dinheiro ele não resolve tudo, mas na cultura política brasileira, principalmente no passado, fazendo um corte agora com a eleição de Bolsonaro, você vê que o dinheiro ele sempre fez uma grande diferença. E o dinheiro, infelizmente, muitos deles, muito recurso, vindo da corrupção, vindo do Caixa 2, vindo do roubo do cofre público. Por isso que o Estado do Rio de Janeiro ficou nessa situação, o Brasil desse jeito todo. Então mataram no ninho alguns nomes, e eu me considero um desses nomes, que poderiam ter alcançado alguma posição melhor no cenário político local, estadual e até nacional, e quem sabe dado um norte diferente, até para a nação. Então eu penso que a gente perde uma eleição muitas das vezes, mas a gente não deixa de estar lutando. Eu nunca perdi o ânimo, nunca perdi a disposição, nunca perdi a fé, nunca perdi a crença. Mesmo não ganhando, algumas ideias que a gente foi colocando ao longo desse tempo marcaram, posicionaram, alguém fez alguma coisa que a gente sugeriu e a gente está aí como cidadão, trabalhando. O Edson falou algo importante. 2010 foi um ano emblemático, porque a quadrilha, que a gente só foi descobrir mais tarde, em 2010 ela agiu com toda a força no estado do Rio de Janeiro. Quadrilha mesmo. São bandidos, capitaneados pelo Sérgio Cabral, mas outros bandidos aí estão juntos. E o que eu lamento muito é que a gente tinha esperança que isso ia mudar. A Lava Jato veio aí, a gente tinha esperança que as pessoas iam ter chance de fazer uma campanha com menos dinheiro, com mais ideias, mostrando quem eram. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal, principalmente através das figuras sinistras, né, que eu vou chamar de quê? Eu, quando olho um Gilmar Mendes, eu tenho que tomar um Brasil, né? Vocês sabem para que serve um Brasil, né? Um Toffoli, um Lewandowski, esses aí, eu estou falando principalmente desses três aí. Esses três realmente envergonham o brasileiro, né? E a gente lamenta, porque eles abriram a porta de novo, né? Não pode prender mais em segunda instância. A gente sabe que se depender deles não pune ninguém. E isso traz, Modesto, isso traz para o cidadão, para o comum, um sentimento de incapacidade, um sentimento de impotência no sentido de querer fazer. Você vê que a carência de liderança é muito grande. Claro. Hoje você não tem mais aquelas lideranças emblemáticas com os erros que cometeram no passado, muitos cometeram, mas eram lideranças que levavam as pessoas a pensarem juntos para uma melhoria. Em nossa cidade nós tivemos líderes aqui que no seu tempo fizeram grandes coisas. A cidade avançou muito naqueles períodos que tinha alguns líderes que realmente tinham paixão pelo que fazia, paixão por servir, paixão pela coisa pública. E hoje não, hoje as pessoas, muitas delas estão ali para se locupletar, né? Tem gente que quer só completar um salário, completar uma boquinha aqui, um biquinho ali, e perdeu-se aquela paixão. Eu pego uma figura, por exemplo, tinha um Procópio que, na época do governo Paulo Azevedo, era secretário de Serviço Público, né? Com todos os erros que podem ser atribuídos a ele e a outros agentes, mas você viu essas pessoas cheias de paixão pelo que fazia.
Você via as pessoas cheias de vontade para realizar. E pessoas com sonho. Pessoas que pensavam assim, bom, eu vou ser secretário de Serviço Público, eu vou ser secretário de Obras, eu vou ser secretário de Educação, secretário de Cultura, mas eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero ser deputado. E hoje parece que isso acabou. Parece que as pessoas ocupam um espaço, ficam ali como um cara de paisagem, o tempo passa, não mostra para o que veio, não apresenta nada realizador, nada diferente. Você pega a história da educação no município nesses últimos anos, por exemplo, você não tem nada. As escolas todas caídas aos pedaços, as escolas privadas, todas com, se for falar de fachada, todas bonitas, arrumadas, você passa nas escolas públicas, um descaso total, você vai nos postos de saúde, um desleixo total, cadeira quebrada, móvel quebrado, funcionário sem uniforme, uma bagunça generalizada. Então, o que acontece? Aí você pega os secretários ao mesmo tempo, então por aí dão uma entrevista num canal de TV aqui, uma entrevista no canal de TV ali, diz que está tudo bem, mas o cidadão que anda no dia a dia na cidade, que vive a cidade, que respira a cidade, ela não vê isso na prática. Ela não consegue ver isso na prática. Se você pegar tudo que é público, praticamente tudo que é público está sucateado. Os caminhões da prefeitura sucateados. As máquinas que apresentaram um desfile aí de um 16 de maio que a gente tem, apresenta aquele monte de máquina, trator, caminhão, hoje tudo quebrado lá na subprefeitura de Conselheiro Paulino. Então perdeu-se a paixão, a responsabilidade com a coisa pública. E aí a gente vê esse cenário que a gente está vendo. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Vermar, como a Gemini, pega essas grandes empresas, pega a frota de caminhão dessas empresas, pega a frota de carros da Stan, você vai ver os carros todos tratados, tudo certinho, tudo direitinho. No serviço público não, no serviço público é uma esculhambação. Mas por que uma esculhambação? Porque o gestor, MOR, e os seus secretários, alguns deles, claro que toda regra tem exceção, né, não observam o zelo pela coisa pública. Esse é um problema sério, um problema crônico. Bem, estamos na hora. Vamos para o nosso intervalo, que você sabe como é que funciona, né? Na hora que o Marconinho manda, a gente vai. Daqui a 10 minutos nós voltamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando à conversa, agora vamos falar um pouquinho do Edson Flávio em termos de política. Você, na eleição de 2018, você concorreu pelo MDB. Você continua no MDB? Não, eu estou sem partido, não estou filiado a partido algum nesse instante. Eu saí do MDB, assim como a doutora Grace também. Aliás, eu quero fazer referência ao nome da doutora Grace, que Nova Friburgo perdeu naquele instante, nas eleições passadas, uma oportunidade de ter uma mulher séria, uma mulher dedicada à frente da gestão pública. Hoje eu não sei se ela seria candidata, mas se eu, por exemplo, fosse candidato a prefeito, era uma pessoa que eu gostaria de ter junto para fazer um trabalho diferenciado na cidade. Porque quando ela foi vice-prefeita, quando ela saiu da prefeitura, ela saiu por discordar do governo que estava à época, e ela tinha o desejo de fiscalizar as autarquias, de fiscalizar as concessionárias, porque existe um núcleo para a fiscalização das concessionárias, e não deixaram fazer. E hoje as concessionárias fazem o que querem na cidade. A Águas Nova Friburgo quebra a hora que quer, aonde quer, do jeito que quer.
né? A empresa de ônibus tira o ônibus que quer, faz do jeito que quer, tira a linha. As pessoas ficam num ponto de ônibus de Olaria, por exemplo, Olaria Conselheiro, que deveria ser um fluxo bem rápido, de 15 em 15, 10 em 10 minutos de ônibus. Hoje uma pessoa fica numa Olaria 40 minutos esperando o ônibus. Se Olaria Conselheiro, a pessoa fica 40 minutos esperando o ônibus, imagine as outras linhas dos bairros, né, mais distantes da cidade. Mas por quê? Porque não tem uma autoridade pública que enfrente estas empresas. Porque no passado, com todas as falhas que a Friburgo Autônomo pode ter tido no passado, que pode se delegar a ela no passado, mas no passado essas empresas tinham alguma responsabilidade pública com a cidade. Por conta dos mandatários, havia uma certa responsabilidade. Certo ou errado, mas havia. Ajudava a construir creche, ajudava a construir ponto de ônibus, ajudava a fazer algumas coisas. Trazia sua cota de responsabilidade. Hoje não. Hoje as empresas, na maioria das vezes, vêm para cá, arrecadam muita grana e divide para os seus acionistas, que eu não sei onde estão. Talvez algum deles esteja nos Alpes Suíços agora, descansando, para poder receber a sua partilha, a sua parte das comissões, ou vamos dizer assim, né, das concessões. E, ao mesmo tempo, agora, a Energisa, que era uma empresa bem avaliada, que deveria já de ter, ela por ela mesma, sentado com a prefeitura e trocado a iluminação pública da cidade todinha, porque é uma empresa gigante, o Grupo Cataguases Leopoldina, que agora se fala que vai virar a Enel, e eles saíram simplesmente arrecadam as taxas de iluminação pública e não devolvem isso para a cidade. A FAO hoje, por exemplo, tinha 1.000 e tantos funcionários, hoje está com 600 funcionários, funcionário infartando no ônibus, passando mal, descendo no ponto, na rua 7 e correndo para ir no banheiro não sei aonde, para ir as pessoas dentro do ônibus esperando. Por quê? Porque a empresa quer faturar. Eu não sou contra a iniciativa privada dela ganhar, mas só que ela tem que devolver para a cidade um serviço de qualidade. Não basta simplesmente dizer que comprou 30 ônibus com ar-condicionado. Tem que ter horário certo para funcionar, tem que estar todo limpinho dentro do ônibus, as coisas têm que estar, os ônibus têm que estar em dia para as pessoas não correrem risco. Então, Modesto, eu penso que falta comando e, ao mesmo tempo, chamar pessoas que queiram somar juntas para mudar esse quadro na cidade. Mas você, Saulo do MDB, você já... Vamos lá, você tem pretensões de participar do próximo pleito? Você imagina que seu nome estará nas urnas em 2020? Olha, eu imagino que sim. Imagino que sim. Mas o que eu penso focadamente a respeito disso? Primeiro, eu gostaria que o meu nome fosse colocado nas pesquisas para a prefeitura. Ou seja, você gostaria de concorrer de repente a prefeito, é isso? A minha afirmativa não é bem nessa direção. Minha direção é a seguinte: eu coloquei meu nome em alguns grupos políticos da cidade. Uhum. Nós temos visitado algumas conversas, temos ouvido algumas pessoas, ouvido algumas lideranças, vereadores inclusive, temos conversado, temos, dentro da medida do possível, apresentado aquilo que a gente pensa, ou aquilo que eu penso, porque, na verdade, não adianta eu falar que a gente pensa. Aquilo que eu penso e que poderia somar com o que outras pessoas pensam. E vai se ter aí pesquisas na cidade agora. As pessoas já estão rolando pesquisa aí. Eu mesmo já tive, pelo menos pesquisa qualitativa, eu já tive acesso a pelo menos 2. Então, o que eu peço, teve uma outra pessoa aqui que pediu para não colocar o nome nas pesquisas. Eu já penso ao contrário. Coloca o nosso nome lá na pesquisa, coloca lá o Edson Flávio, filho de seu Manel, da dona Neuza, lá do Nova Suíça, né? Que foi diretor da Escola do Cordoeiro, que tem alguns números para apresentar muito interessantes, e tem também uma questão desafiadora. Porque até então, o que nós temos visto? O prefeito atual, ele disse nos debates, na campanha criada pela sua equipe publicitária, falou que lugar de delegada é na delegacia, lugar de médico é no hospital, lugar de engenheiro e administrador é na prefeitura. Ele estava se referindo ao doutor Renato Abirrame, que era candidato a prefeito, estava se referindo à doutora Grace, que era candidata a prefeita, estava se referindo a quem é deputado em Brasília, se referindo ao Glauber, que era candidato a deputado, e estava se referindo a ele, que era administrador na prefeitura. Bom, passou-se esse período. A delegada continuou na delegacia, o doutor Renato continuou medicando, o Glauber continuou prefeito e ele, administrador, assumiu a prefeitura. Agora, a resposta aí está nas mãos do povo. A população sabe o que vai falar. A população sabe como está a cidade. Aí alguém diz, mas são muitos candidatos e nessa multidão de candidatos o prefeito tem chance de ganhar. Claro que tem. Primeiro, o prefeito tem a ferramenta, tem a máquina na mão. O fato de ter a máquina não significa que ganha-se uma eleição.
Porque o que ter a máquina na mão significa fazer uso dela em favor de quem? Se o prefeito tem todos os cargos, tem todas as nomeações e usa isso em favor da população, e isso de fato acontece, ok, ganha eleição. Agora, se você tem isso e usa em favor de determinados grupos ou em determinado de si próprio e não em favor da população, a população vai observar e vai falar que Olaria podia estar melhor, que Conselheiro podia estar melhor, que Nova Suíça podia estar melhor, que Chácara do Paraíso, que o problema da droga no Alto da Floresta poderia ter sido resolvido se ele tivesse feito lá em cima uma quadra, se ele tivesse feito posto de saúde, se ele tivesse cuidado da urbanização do bairro, se ele tivesse botado professores da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte para dar atividades físicas e esportivas lá em cima para aquela criançada, ocupar o tempo desse povo, aí sim. Agora, quando não faz, essa máxima de que administrador é na prefeitura, não sendo administrador, com o termo total da palavra, aí eu acho que é um pouco complicado. E aí vem, na história do país, nós vamos ver pessoas que não tinham a graduação que essas pessoas dizem que tem que ter para ocupar cargo público e fizeram grandes trabalhos. Mas diga uma coisa, você já tem algum partido que você está em mente ou que você tem até abril para escolher, né? Olha, como é que está a situação? A gente tem conversado, a gente tem convite, a gente tem conversado, não é uma candidatura assim positiva. Se algum grupo político, a gente conversar, chegar num denominador que a gente possa ocupar uma posição de liderar algum debate, liderar a aglutinação de pessoas, conversar com pessoas e trazer para um debate municipalista, vamos dizer assim, que se preocupe com o município, aí a gente vai conversar. Caso contrário, a gente segue a vida privada. Você falou no nome, eu quero mandar um abração a uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. A conheço há longos e longos anos, inclusive os pais dela, a doutora Grace. Um abração para a doutora Grace e para o seu marido, Zé Augusto. Tudo de bom para vocês. Nós estamos falando nesse caldeirão grande aí. Você já disse que se o atual prefeito quiser se candidatar à reeleição, há quem afirma categoricamente que ele não vai fazer isso, mas outros dizem que sim. Vamos ver, né? Como as convenções só serão realizadas no final de julho e início de agosto, até lá vai se saber. Você já falou do uso da máquina pública, né? Que pode ser benéfico ou maléfico. Se ele resolve sair fazendo um monte de obra e isso em favor do povo, não é para contra. Não, eu vou deixar. Agora, vamos lá. Vamos falar agora dessa influência, não só da Câmara, porque nós vamos ter uma eleição agora também, então, eu estou falando da Câmara dos Vereadores também. A gente não pode analisar só o mandato do prefeito. Temos que analisar o mandato dos vereadores também. Você acha que os vereadores nossos estão fazendo por onde serem reeleitos, pelo menos a sua maioria? Modéstia, eu não posso fazer esse julgamento. Até mesmo porque os parlamentares eleitos, cada um tem a sua cota de responsabilidade e a sua consciência diz para eles o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Eu, quando estive lá na Câmara, a história mostra a nossa proatividade. Mostra a proatividade não só antes da tragédia, como depois dela. Na tragédia, por exemplo, eu fui o único parlamentar que liguei para a Rede Globo, mandei para o Faustão deu um grito lá logo, e logo o governo do Estado se mexeu. Isso foi uma proatividade de um vereador de uma cidade do interior que levou um assunto da ineficiência do Estado naquele período e a coisa aconteceu. Eu fui um vereador, por exemplo, que fui atrás da Nestlé e não aconteceu porque governo municipal que não faz, que não executa, não adianta você correr atrás e dar. É igual aquele camarada que pede a bola e não sabe jogar. Então, não adianta. Com relação a esporte, por exemplo, nós vemos no Comitê Olímpico Brasileiro, por diversas vezes, trouxe o Comitê Olímpico Brasileiro até aqui, e aí o que aconteceu? Todos os espaços públicos da cidade foram construídos fora de normas técnicas, nós temos um monte de quadro espalhado por aí. Tem quadra até dentro do mato, lá em Campo do Coelho, lá em Córrego Danta, por exemplo, tem quadra de esporte dentro do mato. E todas elas fora dos padrões que o Comitê Olímpico Brasileiro exige. Ou seja, gastaram um dinheiro tremendo para fazer a coisa fora do padrão por causa de 4, 5, 6 metros. Então deixou a cidade fora dessa situação toda. Então os parlamentares que lá estão, aqueles que estão na base do governo, aqueles que estão contra o governo, cada um sabe do que está fazendo. Eu não posso fazer uma meia crítica com relação à Câmara, até mesmo porque se o governo municipal for inoperante, os pleitos dos parlamentares não acontecem. E não acontecendo, alguns parlamentares permanecem na base do governo por conta de interesses, às vezes, pessoais, que são cargos que, às vezes, vão alimentar uma futura eleição. Porque se o governo não está fazendo, se não está acontecendo e se não fez por acontecer, então não tem por que ficar ali batendo palma. Aliás, eu quero ver o líder que sobe com autoridade para defender
o governo atual. Não acredito que tenha alguém que tenha coragem de dizer que esse é o melhor governo que passou pela cidade. E se tem coragem de dizer, apresente os números para a população. Agora, se no toque de caixa o governo municipal chega e faz um monte de obra, eu bato palma. Porque eu bato palma. Que sejam obras úteis, Claro, não tem porque eu problema não nenhum. posso ser... O Modesto, o grande problema é o seguinte, o que é que as pessoas têm de visão, às vezes, na política? Ah, no primeiro ano vamos ficar tranquilo, no segundo ano vamos começar a fazer, no terceiro ano vamos fazer, porque se nós fizermos no primeiro, quando chegar no ano da eleição, as pessoas esquecem. Mas só que as pessoas esquecem que essa inoperância do Poder Executivo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mata muita gente. Claro. Mata muita gente, Se tira a saúde muito sonho. se a saúde, a educação não funciona. Você falou em educação, olha, tem uma coisa que me chocou. Eu passei esses dias ali na Praça da Bandeira e vi o Colégio Odete Pena Muniz. Esse colégio, eu falo muito dele, que a minha esposa trabalhou muitos anos lá. Eles eram um exemplo, está largado, caindo. Isso é uma vergonha para uma prefeitura. O cartão postal... Você está falando lá do Cordoeira mesmo. O posto de saúde do Cordoeira não está funcionando. Modesto, eu fui diretor de escola no Cordoeira. Pois é. Assumi aquela escola com 176 alunos matriculados, eu e uma equipe, a gente não faz nada sozinho. Ao final de 3 anos, nós entregamos com 500 alunos matriculados. Ao final de 3 anos, nós já tínhamos colocado 90 alunos no curso de informática espalhados pela cidade em convênios com empresas. Ao final de 3 anos, nós já tínhamos matriculado os alunos no Nossa Senhora das Dores para a recuperação por conta da defasagem de aprendizado. Ao final de 3 anos, nós já tínhamos feito, tirado dentro da escola a matrícula e feito a matrícula num local lá chamado Favela do Trenzinho. Levamos a equipe todinha para lá para fazer matrícula e tiramos as crianças que saíam de lá. Tinha criança que saía do Cordoeira para estudar no Vale de Luz, lá na estrada, quem vai lá para o cemitério lá. Por quê? Porque a escola tinha perdido crédito, tinha perdido prestígio, havia uma violência forte naquele local. Nós assumimos ali com vontade de fazer e mudamos a ponto de fizeram um abaixo-assinado, quando quiseram nos tirar de lá, fizeram um abaixo-assinado com mais quase 3 mil assinaturas para a gente permanecer na gestão da escola. Amarraram o portão da escola, não deixaram ninguém entrar e nenhum diretor assumiu enquanto a gente não voltasse. Quando eu voltei com a quadra coberta que está lá, poliesportiva, com a creche que está lá prontinha. Por quê? Porque a gente tinha um processo de liderança na comunidade e tinha paixão pelo que fazia. O que está acontecendo no momento agora no município é falta de paixão e mais. Aí você me permite, com respeito a todas as crenças, com todas as pessoas que nos assistem, é pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, está pecando. A omissão é um dos graves defeitos que o ser humano tem. Um dos gravíssimos defeitos. Quem se omite, para mim, é mais responsável do que quem age até mal. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos falar de eleição para vereador. Você não preferiu não avaliar a Câmara, mas tem uma eleição para vereadores, que você, mesmo que você queira ser candidato a prefeito, ou seja, candidato a prefeito, você vai acabar ligando a um partido que vai tentar eleger vereadores. Esse ano nós temos uma novidade que há muitos anos não se lembra, eu não me lembro de ter acontecido diferente. Eu me lembro de uma eleição, por exemplo, em 82, que era aquela vinculada, não sei se você lembra, que você tinha que votar no mesmo partido de governador ou vereador. Eu sei que eu participei, que foi uma eleição que participei muito direto, que eu estava, na época, colaborando com o Dr. Heródoto e com o Haroldo da farmácia. Agora tem essa novidade, né? Já várias e várias eleições nós chamamos uma coisa chamada coligação, agora não tem mais. Como é que você imagina que os partidos vão enfrentar essa novidade, hein? Com dificuldade. Tem partido, aí tem presidente de partido desesperado. Por que desesperado? Os que mais estão desesperados são aqueles que não trabalham. São aqueles que não têm vida pública, que deixa para pensar na eleição no ano da eleição. Então ele passa 4 anos de mandato, presidindo um partido, em 4 anos não faz nenhuma reunião, não chama ninguém para conversar, não conversa com seus filiados que ganharam ou que perderam a eleição, e agora chega no afogadilho e tenta reunir todo mundo. E as pessoas não são mais bobas, ninguém quer ser cavalo de ninguém. Então, o que acontece? Agora vai ter essa dificuldade, porque o partido terá que ter uma lista praticamente única, não tem coligação, ele não pode depender do outro, não adianta botar um fenômeno de voto num partido para poder puxar A ou B, serão os mais votados, desde que alcance o coeficiente eleitoral. Então, tem partido que vai ficar desesperado, tem presidente de partido aí, até vereador, que já está desesperado, não sabe o que fazer. Né? Não sabe o que fazer. Está batendo nas portas, está colocando assessor para ser candidato, chamando todo mundo para ser candidato, vai chamar tia, todo mundo para ser candidato para tentar
construir também um mínimo de número de mulheres. Claro, 30%. tem a regra do de mulheres. 30%. Então, quer dizer, nunca dialogou com as mulheres. Nunca se preocupou se no hospital tem maternidade, se a maternidade está funcionando, se está funcionando pré-natal, se tem o profissional que atende as mulheres aí, né, nos postos de saúde. Nunca se preocupou com isso. E agora quer filiar para poder... Eu vou ter que parar, porque senão o Jacques vai ter um filho aqui. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Estamos retornando, conversando com o Edson Flávio. Essa questão que o Edson colocou é por essas e outras razões que eu disse aí que nos bastidores o caldeirão está aquecidíssimo. Tem muita gente aí que está ficando sem dormir. Mas a eleição tem essa novidade agora. Não existe coligação para candidatura à Câmara de Vereadores. Para prefeito continua existindo. Mas para a Câmara de Vereadores não, ainda tem essa novidade. Que é a obrigatoriedade de 30% das vagas ser destinado ao sexo minoritário. Eu estava vendo a dificuldade numa cidade da Bahia, lá é o contrário, lá só tem vereadora na Câmara, né? É uma cidade que tem é uma cidade pequena, que tem, digamos, uma tradição muito grande no artesanato. Então as mulheres lá mandam, né? E agora elas estão desesperadas para arranjar 30% de homem, né? Mas aqui não, aqui é o contrário, a gente sabe que aqui a dificuldade é conseguir 30% de mulheres que queiram ser candidatos, né? Se você falou de uma coisa aí que em 2010 você perdeu a eleição para a corrupção. Claro, corrupção significa muita grana. Nós temos agora uma eleição aí que já tem a novidade aí, fim da coligação, e também tem um bendito fundo partidário. Nessas eleições de 2018 que se viu que muita gente, eu mesmo conheço aqui em Friburgo, você talvez tenha passado por esse mesmo problema, que você foi candidato a deputado estadual, fico me perguntando, o fundo partidário chegou na tua mão? Não. E aí agora eu pergunto, como é que isso vai funcionar agora para prefeito, hein? Como é que vai funcionar? Eu acho que com uma fiscalização mais de perto do Tribunal Regional Eleitoral. Porque Mas você acha que eles vão fazer? Olha, eu acho que tem o dever de fazer. É um órgão fiscalizador e é um órgão que trabalha sob demanda. Na verdade, o cidadão, as pessoas que se filiarem ao partido A ou B para serem candidatos e souberem que a executiva estadual de um partido A ou B enviou recursos para ser distribuídos para os candidatos locais, né, isso fundo a fundo, né, do partido para a conta, né, do CNPJ do candidato, isso tudo muito transparente. E ele viu que A recebeu, ele não recebeu, por algum motivo, e isso deve ser igualitário, ele tem que denunciar. Tem que denunciar. E outra coisa que tem que denunciar são os candidatos laranja. O que tende a acontecer numa eleição como essa? São partidos que têm que alcançar um número X de candidatos para poder estar apto a concorrer e não conseguirem colocar. Não conseguindo colocar, na reta final, alguém vai enxertar alguém ali só para fazer número. Para fazer número, para poder fazer jus ao recurso. Fazendo jus ao recurso, vai ter que se observar se aquele candidato ali, ele concorreu de fato na eleição. Se ele só está com o nome lá, para poder crescer e no final sai zero. Bom, se ele sai zero, não tem voto nenhum, nem o dele, então significa que ele estava ali simplesmente para poder fazer número tanto de mulheres como homens, para poder legitimar aquela chapa, vamos dizer assim. Então o Tribunal Regional Eleitoral vai ter um trabalho muito grande, o cidadão comum, né, vai ter um trabalho também de observar isso. Por exemplo, se a pessoa tem um membro da família que nunca foi candidato a nada, de repente o nome dele aparece lá na lista. Fala, pô, eu não sabia que você era candidato, não. Ah, não, é que fulano de tal me pediu botar meu nome aí. Ah, tá bom. Mas aí que está a história. Você falou uma coisa importante que a gente sabe que já aconteceu em 2018. Tem muitos partidos aí. Só que no Brasil o judiciário, infelizmente, do jeito que anda, é difícil a gente acreditar nele.
Mas é muito fácil mesmo, você está dizendo. Como é que um camarada pode concorrer e aparecer nas urnas no resultado com 0 voto? Está na cara que aquilo é armação. Quer dizer, não é tão difícil assim descobrir, né? Se quiser, né? Não, e até após a apuração que alcançou os eleitos, o próprio Tribunal Regional Eleitoral tem que chegar para essas pessoas e saber por que você colocou o seu nome como candidato. E ser punido. Claro. Tem que ser punido, porque a gente no Brasil tem mania de querer punir nesse caso. Mas fulano, coitado, deu um nome só. Não, ele deu porque estava achando que ia levar alguma vantagem. E ele fez diferença, ele desequilibrou o pleito. Claro. Porque se todos que entram num partido para ser candidatos são de fato candidatos e de fato vão para as ruas pedir o voto, mesmo que não alcance aquela votação que ele gostaria ou pensaria que tivesse, mas ele participou do pleito. Claro. Agora, se a pessoa coloca o nome só para figurar, ele desequilibrou o pleito. E o dinheiro vai para a conta dele. E o que ele fez com o dinheiro? Deu para alguém? Ou vai para a conta dele, ou vai para a conta de alguém, ou ele fica quieto. Então, quer dizer, é esse que é o grande problema. E isso precisa ser corrigido nas eleições municipais. As eleições de 2018 mostraram um fenômeno que em 2016 já tinha acontecido um pouco, em 2014 menos, mas em 2018 esse fenômeno foi, digamos, decisivo no resultado, que foi o chamado fenômeno das redes sociais. O grupo de WhatsApp, então, nem se fala. Muita gente imagina que em 2020 as redes sociais continuarão tendo, ou terão até um papel mais importante ainda. Outros acham que a eleição municipal é diferente de eleição nacional, e é mesmo, e em que ainda vai prevalecer o olho no olho, a sola de sapato sendo gasta. Como é que você imagina, você candidato, como é que peso você acredita que as redes sociais terão nessa eleição municipal? Como é que você analisa? Hoje, se você tivesse que montar a sua campanha, em que peso as redes sociais teria? Ou você iria para a rua gastar sola de sapato, olhar o olho no olho? Como é que você faria? 2 pesos aí. Primeiro, o peso da legalidade, da legitimidade de você usar as redes sociais. Como isso funciona? Você contrata uma empresa, essa empresa faz um contrato com o Facebook ou com o Instagram, né? E as suas propostas podem ser impulsionadas mediante um valor pago que vai ser contabilizado na sua prestação de contas. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é o que aconteceu nas eleições passadas em muitos lugares e que poderá acontecer através de alguns agentes políticos espertalhões, que é o tal robô. Que o camarada coloca para impulsionar para onde quiser e foge, muitas das vezes, da fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. Então, aí esse pleito ele pode ser desequilibrado outra vez. Porque uma coisa é o Modesto ter a condição de impulsionar na rede social uma proposta com R$500 e esses R$500 diluído no período de um mês, 50, 100, R$200, impulsionar isso para um público A num bairro da cidade ou para um público na faixa etária X ou no segmento religioso, qualquer que seja, você impulsionar isso organicamente, corretamente. Outra coisa é você ir na internet e aí nos países aí para fora, em outros lugares aí fora aí, e comprar um tal de um robozinho. Mas você usaria, estou falando com você, se você fosse candidato, mesmo, digamos, esse uso legal que você está falando, você acredita que a rede social vai fazer mais importância do que o chamado voto, a busca do voto tradicional? Isso que eu estou falando. Você acredita que a rede social será mais importante do que... Porque a eleição municipal não é uma eleição nacional. Como é que você balancearia isso? Olha, a rede social é mais barata, né? Então você consegue alcançar muitas pessoas. Se você tiver bons projetos, boas propostas, tiver uma boa equipe para fazer um trabalho de postagem mostrando as suas propostas com bastante clareza, não tem como abrir mão. Você tem que utilizar essa ferramenta, mesmo porque é uma ferramenta legal. Agora, o problema é você usar a ferramenta legal e concorrer com meios ilegais, que é a questão de colocar o robô para impulsionar suas postagens, para alcançar, fugindo da fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral. Aí que é algo também,
uma novidade que o cidadão pode participar quando ele começa a perceber, né, uma frequência muito constante de postagem de determinado candidato, e depois ele vai na prestação de contas dele e vai pegar que ele foi contratado, que ele contratou uma agência com tantos impulsionamentos e pagou um X. E ele vê uma presença massiva daquele candidato nas redes sociais não condizente com o que ele contratou. É difícil ser fiscalizado, mas hoje existem essas questões também. E sem contar a questão do fake news, né, que vai ter bastante influência, que algumas pessoas ainda se utilizam de perfis falsos, de robôs, para poder impulsionar, né, para tentar trazer uma negatividade para a imagem do candidato A ou do candidato B. Então isso também é algo que o cidadão, sabendo que aquilo não é verídico, ele deve também não só deixar para o candidato ou para o seu departamento jurídico, mas ele deve também acionar o Tribunal Regional Eleitoral e falar assim: olha, eu conheço o Modesto, eu sei que não é assim, eu sei que não funciona assim, mas eu recebi uma postagem que diz isso, isso e isso, para que facilite a ação jurídica do grupo do candidato que estiver concorrendo às eleições. Bem, nós estamos chegando nos últimos 5 minutos. Eu vou deixar fazer a última pergunta e você já pode aproveitar depois e se despedir na hora que ele fizer o sinal. É uma questão fundamental. Eu trabalho ali no centro da cidade. Em função do trabalho que eu faço aqui na televisão, eu sou parado por muita gente ali hoje mesmo, eu fui parado por várias pessoas. Eu observo um eleitor muito arredio ao político. Muita gente não quer saber de político, não quer falar com um candidato. E aí vocês vão ter que, se você for candidato, você vai ter que buscar voto desse eleitor que hoje, de um modo geral, não anda nada satisfeito com a classe política. Não devia ser só com a classe política, não. Porque tem muita coisa errada no próprio... Tem muitos cidadãos que reclamam do político, mas eles fazem muito pior. Não acredita no judiciário, não acredita no prefeito, não acredita no vereador, não acredita em ninguém. Como é que você imagina que tem que se fazer para abordar esse eleitor que não está a fim de votar em ninguém? Não é simples. Mas eu sou o Edson Flávio, pai do Bernardo da Mirella, casado para sempre com a Alessandra, friburguense. O que a gente precisa é ter proposta. O que a gente precisa é poder olhar no olho do cidadão e o cidadão, dentro da sua liberdade, manifestar o seu apoio, o seu desprezo, mas respeitar. Se nós nos respeitarmos dentro das controvérsias, dentro dos pontos de vista contrários, ou dentro do contraditório, vamos dizer assim, não tem problema nenhum. Eu acho que é direito de qualquer cidadão se candidatar a prefeito, a vereador, qualquer cargo público. Até mesmo porque a contrariedade de muitos não vai fazer com que isso não exista. Não vai fazer com que não tenha eleição. Não vai fazer com que não tenha prefeito, que não tenha administrador. Vai ter prefeito, vai ter vereador, não importa quantos votos. Não importa, pode ser com um voto, mas vai ter. Agora, o que importa é ter proposta, é poder olhar no olho do cidadão e manifestar, né, consonância com o interesse dele. É mostrar preocupação com ele quando ele sai de casa, por exemplo, ele sai do trabalho cansado e todos os ônibus estão lotados. E a passagem está cara. E no final de semana não pode sair com a família porque tem que pagar um absurdo de passagem numa cidade que perdeu as suas vocações. Uma cidade que diz que é turística e praticamente todos os pontos turísticos estão abandonados. Uma cidade que diz que é referência em educação e as escolas públicas estão paradas. Uma cidade que diz que é uma cidade polo da moda íntima e Olaria é uma vergonha para o cidadão que vem comprar no bairro. Uma vergonha para o cidadão que vai comprar na Ponta da Saudade. Uma vergonha para o cidadão que vai comprar no bairro São Jorge, que também tem muita questão da moda íntima. Então, você fala que a cidade é uma coisa, vende uma ideia, mas quando as pessoas chegam aqui, ficam perdidas. Eu já vi ônibus perdido em Olaria e isso tem que subir e parar lá em cima na Francisco Nicolau, porque não tem placa, não tem organização. Uma cidade desorganizada. E uma cidade desorganizada faz com que o povo, a população local, não acredite nos seus agentes públicos. Falta comando. Então, finalizando o que você me pergunta, eu acredito que há de se ter novidade. Eu acredito que assim como Bolsonaro chegou de repente e ganhou uma eleição em cima das necessidades que as pessoas queriam ver, assim como o governador do estado, o Witzel, chegou e conquistou uma eleição em cima daquilo que as pessoas queriam, eu ainda acredito que a gente possa tocar o coração das pessoas e tentar reunir pessoas para fazer aquilo que as pessoas querem que faça na cidade, que não é o que está sendo feito. A cidade está sendo governada para poucos. A cidade está sendo governada para o centro. A cidade não está sendo governada para as periferias. A cidade não está sendo governada para o produtor rural.
O produtor rural hoje passa um sufoco tremendo e a cidade diz que tem convênios com o governo do estado e não acontecem de fato. Uma coisa é o discurso, que vai chegar a isso, que vai chegar a 30 bilhões, mas não chegou, a gente vive do que existe. E o que existe hoje é um desequilíbrio total. É uma vergonha o que está acontecendo na cidade. E, para finalizar, mesmo que a gente coloque o nosso nome, o que a gente quer contribuir é com esse discurso contundente, com essa força de discurso contundente para que nos leve a refletir o que nós queremos. Refletindo isso, fazendo isso, eu acho importante. Tá bom. Bem, quero agradecer mais uma vez o Marcolino lá em cima, o Jacques aqui, a você, a Edson, que Eu quero te veio. desejar um Feliz Natal também para todos os nossos telespectadores, porque chegamos nesse período. Já estamos chegando né? no período do Natal, estamos a menos de um mês do Natal. Estamos a um mês do Natal, né, dia 22. Obrigado, Edson, que se você resolver ser candidato, Não é por que força. você tenha sucesso. Eu sempre, claro, mais importante que todos, agradecer você que está do outro lado da telinha. Eu vou deixar uma frase hoje e vou explicar por que eu deixo no final. Essa frase, se você entrar na internet, ela é atribuída a dois grandes personagens da política e que viveram há muito tempo. O primeiro é o Benjamin Disraeli. O Benjamin Disraeli foi um político britânico que viveu no século XIX, ou seja, há bastante tempo. Outros atribuem a Thomas Jefferson, que foi um dos pais da independência norte-americana e um dos seus primeiros presidentes. Não sei exatamente qual dos dois disse isso, mas a frase é essa. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Como a natureza, como nós não somos homens puros, né? Nós somos homens cheios de virtude, mas também cheios de defeito, então as leis são necessárias, né? O dia que os homens forem puros não precisam de lei, mas hoje nós não somos puros, precisam então das leis. Agora, duro é isso, quando são corruptas, elas são inúteis. Eu estou falando isso que no Brasil está acontecendo um pouco isso. Eu volto a insistir. O Supremo Tribunal Federal, pelo mau exemplo que vem dando, ele vem transformando as leis em coisas inúteis. E isso é uma pena, porque no dia que a gente perde a confiança na Corte Maior, o judiciário vai embora e um país democrático sem um judiciário respeitável. Eu estava vendo esses dias um retrato do Dr. Rivaldo Pereira Santos. Ele fez parte da entidade que eu faço parte. E eu estava falando para os mais novos, eu lembro quando o Dr. Rivaldo passava na rua, tirava o chapéu, todo mundo fazia referência a ele, porque era um juiz. E tem muitos juízes respeitáveis, claro que tem. Mas quando a Corte Maior não dá exemplo, aí é triste. Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.